Abrindo o nosso coração para a pregação que vai acontecer agora. Pregação não é doutrinar, porque nós não estamos falando de aceitação dos dogmas, mas a pregação é uma seta, é uma flecha que está cheia de remédio, está cheia da doçura de Deus, para chegar ao nosso coração e ali gerar essa mesma cura. Por isso peçamos a Jesus Cristo neste início. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares, quero voltar aos lugares em que fiquei só. Cantemos, quero voltar lá contigo. Vendo que estavas comigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor, a me embalar, enchendo esse lugar com a nossa oração. Cura, Senhor, onde dói. Deixe sua boca agora ser sua oração. Que essa canção seja o nosso pedido. Onde eu não posso ir, não posso ir, ó cura, todos juntos, cura, Senhor, onde dói, nesse lugar seja derramada a cura sobre nós, cura da alma, do corpo, da mente, onde eu não posso ir, amém. E nós estamos doentes. Existe uma doença que começa no livro do Gênesis. Quando a serpente começa a atacar Adão e Eva, e aqui nós estamos no campo da teologia, da literatura sapiencial, do Midrash. Ali, o texto está nos ensinando que 3 coisas foram comprometidas em nós. Primeiro, a serpente morde o nosso calcanhar. Nossa vida que devia ser uma vida leve, uma vida para frente, nós que deveríamos durar mais de 100 anos, caminhamos lento, caminhamos mancando, porque as presas da serpente inocularam veneno no nosso calcanhar. Nós não conseguimos caminhar para Deus. É só você olhar no próprio dia a dia. Nós tomamos a decisão de fazer algo para nosso Senhor, nós tomamos a decisão de mudança e depois no dia a dia aquilo vai se tornando pesado. Até aquilo que é bom de realizar, até aquilo que é para nosso próprio bem, nós vamos realizando com dificuldade. Calcanhar ferido. Como é que Jesus vai curar esse calcanhar ferido? Esmagando a cabeça da serpente. Você não pode ter nenhuma ligação com o mal. Não pode ter uma parte má no nosso coração. Eu não posso guardar. Padre, mas tem o yin-yang dos orientais que diz que todo mal tem um pouquinho de bom, de bem, e todo bem tem um pouquinho de mal. Isso é doutrina maniqueísta. Isso é doutrina errada. Porque se o mal ele tem um pouco de bom, ele não é mal por completo. Isso inclusive, isso vai dar origem ao relativismo. Então não é por esse caminho. Segundo veneno, a serpente, ela não vai atacar a mulher. Ela seduz a mulher pela palavra, pelo ouvido. Então também o nosso ouvido é um ouvido ferido pela serpente. Tem coisa que nós escutamos, mas não entendemos. Há coisas que Deus fala e que nós não conseguimos captar. Porque o nosso ouvido é um ouvido ferido. E como é que nós curamos o nosso ouvido? Pela palavra. É a palavra do Senhor que vai curando o nosso ouvido. É a palavra do Senhor que vai tirando esse veneno. Eu acho que vocês já devem ter passado muitas vezes por isso. Nós, às vezes, começamos briga do nada. Porque a outra pessoa entendeu errado ou porque eu entendi errado. Como é que eu entendo errado uma pessoa que fala a mesma língua que eu? É porque, às vezes, nosso ouvido é um ouvido ferido. E a terceira
chaga que a serpente trouxe para nós é nos tirar do mundo de Deus. Nós todos, antes do pecado, estávamos no mundo de Deus. Quando você vem hoje para cá, para a igreja, quando nós rezamos e estamos num momento de muita intimidade, ali nós vislumbramos, ali nós tocamos uma pontinha do que seria a nossa vida junto de Deus, antes do veneno da serpente. É por isso, meus irmãos, que nós temos que estar aqui todos os domingos. Senão, o veneno vai se espalhando. E de uma vez, de 2 vezes, de 3 vezes que eu falto, eu posso perder o passo seguinte. Eu posso perder o momento que Deus está me chamando. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Padre, hoje nós ouvimos 2 leituras que são correlatas. A primeira leitura e o Evangelho. O que é que hoje o Senhor quer falar para nós? Ele quer dizer que dentro da nossa psique, e psique não é alma, psique é a mente, a alma está para além da psique. Ali na nossa psique, ou a nossa mente, existe uma chaga, existe uma ferida, existe uma divisão. Todas as coisas boas que nós pensamos, nós realizamos? Às vezes, quando nós queremos fazer uma coisa boa, pode ser que nós cometamos um erro e façamos o mal no lugar de fazer o bem? E por que isso acontece? Porque existe uma dualidade no nosso coração. Existe uma divisão. Dualidade é quando você tem 2 paralelos. A dualidade é quando você tem 2 princípios que em algum momento eles podem ser também opostos. E nessa hora, a dualidade se torna oposição. E a pessoa fica em conflito. Quem quiser aprofundar sobre isso, leitura de hoje, Evangelho de hoje. Mas também na filosofia nós encontramos isso. Encontramos isso muito forte. Platão, Aristóteles, eles falam sobre isso. Antes também, eles falam que dentro de nós há essa divisão. Há esses 2 princípios que ficam lutando dentro de nós, porque o nosso coração, a nossa psique, porque dentro de nós, a nossa mente é uma mente dividida. E se você for perceber, todo o nosso organismo, até mesmo o nosso corpo, ele também tem algumas regiões que são divididas também. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 hemisférios do cérebro, temos 2 braços. Então, aqui o Senhor está falando sobre esse 2. O 2, dentro da gematria sagrada, ele significa aquilo que pode ser a totalidade. Aquilo que, se unido, pode vir a ser algo bom. Se unido, pode vir a ser algo bom. Mas enquanto está dividido, o nosso coração não consegue caminhar. É só você pensar. Se com o pé direito você der um passo para frente e o pé esquerdo der um passo para trás, o que acontece com você? Você cai. Padre, mas isso não pode acontecer. Pode. Quando nós estamos em desordem interior. Quando nós estamos em oposição interior. É por isso, meus filhos, que a primeira leitura de hoje disse o seguinte: mesmo que exista a lei do retorno, e a lei do retorno existe. Se alguém fizer o bem, recebe o bem. Se alguém fizer o mal, recebe o mal. Mas Deus está dizendo que na sua misericórdia, na sua bondade, Ele pode fazer diferente. Se uma pessoa pecou a vida inteira, mas se arrepender, o Senhor se volta para essa pessoa e perdoa. Deus acolhe o arrependimento. Por que Deus faz isso? Porque Deus deseja salvar a pessoa até o último instante. E quando é o último instante? Até a hora da nossa morte. Ali é o nosso último instante de salvação. Por isso que Deus está dizendo, primeira sentença: se alguém pecar, mas se arrepender,
eu derramo graças. Ele vai reparar o pecado cometido. E atenção, reparar não é pagar. Reparar é você fazer alguma coisa que demonstre a sua boa intenção. Porque apagar, tirar aquilo que você fez é impossível. Deixar a pessoa do jeito que estava antes de você ofender é impossível. É por isso que nosso Senhor nos fala sobre reparar. Se arrepender, eu derramo bênção. E também o contrário. Se uma pessoa caminhou a vida inteira com Deus, mas começou a entrar numa vida errada, numa vida dupla, numa vida de pecado, ele será chamado a atenção. E o tempo que ele serviu, e o tempo que ele ficou, aquele tempo não é garantia, porque a nossa construção de vida é hoje. Eu não posso me arvorar do tempo que passou. Eu não posso ficar agarrado porque há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos eu fiz isso ou aquilo. É o hoje. Nós vimos isso domingo passado. E chegando no Evangelho, antes de chegar nele, não sei por qual motivo, mas creio que vai servir para vocês, me vem a vontade de falar sobre como nós discernimos a voz de Deus. Vocês sabem que Deus fala ao nosso coração. Deus fala dentro da nossa alma. Deus tem acesso à nossa alma, o demônio não tem. Padre, como é que o demônio tenta? Ele lê todas as expressões que estão ao nosso redor. Ele lê todas as coisas que estão na nossa face. Mas ele não tem acesso ao interior do coração do homem. Esse lugar é reservado para quem? Para Deus e para você. Então só quem entra na sua consciência, a não ser que você invoque. Aí se você fizer pacto com o demônio, o problema é seu. Aí ele entra. Mas fora isso, você que é batizado, porque você foi selado com o óleo do batismo. Lembram? Quando você foi batizado, o Padre derramou óleo no seu peito para selar você. E depois derramou o óleo da crisma na sua cabeça, para você ser a presença do Senhor, para a presença do Senhor ficar na sua vida. O óleo da crisma é o óleo da consagração. Sua mente foi consagrada ali a Deus para pertencer só a Ele. É por isso que o demônio não entra. Mas nós temos confusões. Às vezes nós achamos que Deus falou e é um pensamento nosso. Às vezes achamos que é um recado de Deus e na verdade é uma rasteira do diabo. Como é que a gente faz para discernir? Olhem como é simples. Primeiro, se conhece uma árvore pelos seus frutos. Se você pegar uma folha de um pé de siriguela, já tem o cheiro do fruto ali na folha. Não vai ter cheiro de manga, vai ter cheiro do fruto que ela vai gerar. Então, escutem esse argumento. Quando o maligno ou algum anjo mau fala, sempre a pessoa fica inquieta e agitada. Padre, me deram um recado de Deus. Alguém falou para mim que Deus disse uma coisa. Se você ficou inquieto, se você ficou agitado, se aquela palavra chegou ao seu coração e tirou sua paz, é satânica. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu vou dizer por qual razão. Há muito tempo atrás, antes de ser padre, uma pessoa que era de igreja, não é? Disse, olha, Padre Elano, eu ainda era seminarista, né? O Elano vai ser ordenado padre, mas só vai passar 2 anos. Estou vendo isso. E aquilo me deixou inquieto, né, na minha alma, não me trouxe paz. E eu disse, isso não é palavra de Deus. E de fato, estou aqui para provar que não era. Então, tirou a paz. Segunda coisa, quando é palavra humana, ela não gera nada. Ela não se realiza e também não gera nada na pessoa que escuta. Você escuta como outra palavra qualquer. Aí é palavra humana, passa rápido. Nós não guardamos, porque não é palavra de Deus. Quando é palavra de Deus,
E Deus não passa o dia falando conosco, não. Deus se comunica conosco através dos anjos, e quando Ele mesmo fala, que são poucas vezes na nossa vida, a palavra do Senhor, por mais que seja difícil, deixa o nosso coração em paz. Nosso coração não fica inquieto. E tampouco esquecemos o que Deus disse. Façam esse discernimento. Porque tem gente que fica muito agitada quando vai para uma oração e alguém diz alguma coisa. Guardem esse discernimento. Palavra satânica traz agitação, palavra humana não traz nada e nem se realiza, palavra de Deus traz paz e se realiza. É isto. Chegando no Evangelho, o Senhor nos fala sobre 2 filhos. Por que são 2 filhos? Aqui o Senhor está voltando para os princípios da nossa alma. As 2 forças contrárias que tem dentro de nós. Mas Jesus era um grande teólogo, não ia falar só sobre isso. Quando Jesus fala em 2 filhos, ele está lembrando uma grande linhagem, uma família. E essa família que tem 2 filhos nos remonta a quem? Quem são os primeiros irmãos, os primeiros 2 filhos que aparecem no Gênesis? Caim e Abel. Os 2 são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Mas eles são iguais? O que é que um escolhe fazer? Um escolheu enganar Deus, dando o resto dos frutos. O outro escolheu oferecer tudo, a gordura do seu rebanho. Por que Deus acolheu a gordura? Porque para ele oferecer a gordura, ele precisou sacrificar os animais. Então ele entregou o que para Deus? Ele entregou o quê? Ele entregou tudo. Deus acolheu o sacrifício de Abel. E qual foi a decisão de Caim diante desse gesto de Deus? Perseguir e matar o irmão. Um escolheu um caminho de morte, o outro escolheu um caminho de sacrifício. Os filhos de Caim se transformaram em filhos de um homicida. E os filhos de Abel se transformaram nos filhos do sacrifício da promessa. Olhem o que é que uma decisão errada é capaz de gerar no seio de uma família. Sabe o que nos ensinaram errado? 2 coisas. Primeiro, russonianismo. Nos ensinaram que o que a gente faz, quando a gente nasce, nós somos um papel em branco. Isso é mentira. Nós não somos um papel em branco, não. Vocês que são pai e mãe, quando o filhinho nasceu de vocês, estava lá no berço, na primeira semana de vida, o menino é zangado que só. Puxou a quem? Puxou o pai ou a mãe? Os padres, o menino era zangado, até o meu dedo mordeu. Puxou a quem? O menino lá no berço ia mamar, ia se alimentar, comia até vomitar, uma gula danada. Puxou a quem? O pai ou a mãe? Ao pai ou a mãe? Padre, o menino dorme, passa a hora de comer, dorme de novo, acorda, dorme de novo. É uma preguiça. Puxou a quem? Não vai puxar o padre, não. É o pai ou a mãe. Porque os filhos são a perpetuação da família e a concretização do amor do casal. Nós somos uma continuidade. Rousseau estava errado. Nós não somos um papel em branco. Então nós temos sim heranças boas e heranças ruins. Quando você vai no médico fazer a sua anamnese, o que ele pergunta logo? Quais são as doenças que seus pais têm? Porque há muita chance de você ter as mesmas. Porque nós somos uma continuidade. Observemos que isso se irradia para vários campos. Na família, às vezes você tem uma linhagem que escolheu a mesma profissão.
Escolheu morar no mesmo lugar, escolheu. Por quê? Porque segue, é a continuidade. A outra coisa que nos ensinaram errado é que a nossa individualidade é absoluta. Eu sou sozinho, o que eu faço não tem nada a ver com ninguém. Eu escolho, eu tenho uma liberdade absoluta. Não existe isso. As coisas que eu faço vão irradiar sobre mim e sobre as pessoas que estão ao meu lado. E ainda nas próximas gerações. Até as próximas gerações vão receber das decisões que eu tomei. Percebam como às vezes nas famílias existe uma história de adultério, desde o bisavô, a linhagem. Percebam que na família existe um caminho de problemas psíquicos que vem de geração em geração. Percebam isso. Como é que nós rompemos isso? Com as decisões diárias. São as nossas decisões a cada dia. São as nossas pequenas e grandes escolhas que vão dizendo se nós queremos ser filhos de Caim ou de Abel. Depois aparecem mais 2 irmãos na palavra. Quem são? Jacó e Esaú. Um era profundamente religioso, que era Jacó. Passava o dia na tenda, estudando a palavra. Enquanto Esaú só pensava em caçar e matar. Porque ele queria ter um lugar cheio de carne, cheio de coisa guardada. Qual era a preocupação dele? O ventre, a barriga. É nessa hora que nós também percebemos a linhagem de um e a linhagem de outro. Terminando esse pequeno arco, nós chegamos também a 2 irmãs que nosso Senhor cita, que ele conheceu, irmãs de Lázaro. Quem eram? Marta e Maria. Qual era a preocupação de Marta? A casa está empoeirada. A tinta está soltando. O chão está sujo. A pia está cheia de louça. Eu estou com tanto boleto assim para pagar. Ela só se preocupou com aquilo que podia ficar para o outro dia. E Maria se preocupou com o quê? Em armar sua tenda aos pés de Jesus. Uma escolheu algo que tem que fazer todo dia, e a outra escolheu aquilo que fica para sempre. Assim eu chego no evangelho de hoje. Jesus diz que um pai tem 2 filhos. E um dos filhos é rebelde. Um dos filhos disse para o pai, quando ele mandou, o pai não pediu, o pai mandou: vai trabalhar na minha vinha. Eu quero que você, que é meu filho, esteja na minha vinha junto comigo. Nós lembramos que a vinha representa a salvação dos povos. Vai trabalhar na minha vinha, vai trabalhar naquilo que eu amo, porque eu quero que você goste do que eu gosto. Eu quero que você entenda o que eu entendo, eu quero que tenha um vínculo entre nós. Quando o nosso pai nos pede alguma coisa, quando nossa mãe nos pede alguma coisa, é para criar um vínculo entre vocês. É para criar um vínculo, uma ligação entre vocês. Vocês sabem que as coisas que nós realizamos juntos, elas vão nos unindo. Então, quando você e seus pais realizam algo, ali vocês vão fortalecendo a família. Ali vocês vão erguendo a família. O pai não disse vai trabalhar porque o pai queria tirar o filho. O pai é chato. Não, é porque o pai quer que o filho entenda o mundo como ele entende. Eu quero ter um vínculo com você. Eu estou indo para a vinha, vem comigo. Qual foi a resposta do filho? Não quero. Essa resposta rebelde era algo terrível. Porque essa resposta significava que o pai estava sendo desonrado. Era uma grande vergonha para o pai receber essa resposta do seu filho. Era uma grande vergonha para o pai ter essa rejeição do filho. Era como se o filho dissesse: você não é meu pai.
Mas depois, olha o que diz o Evangelho. Diz que o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. Essa frase que está aqui, desse tamanho, mas depois mudou de opinião e foi, em grego é uma palavra só: metanelomai. Porque para falar de mudança em grego, eu tenho duas palavras: metanoia, que é quando você recebe uma graça e você muda de vida, você muda radicalmente. Quem foi que mudou você? Foi Deus. Foi Ele que te deu uma graça e você mudou. E existe essa palavra, metanelomai, que é o arrependimento, que é a dor no coração, que é o esforço de mudança. E qual é a diferença? Metanelomai é aquilo que eu faço com relação a Deus. É o meu movimento de conversão. Para explicar isso de um modo poético, no começo da vida, você carrega o filho no braço. Mas quando o filho começa a crescer, tem que fazer o quê? Tem que andar. Tem que aprender. Ali o filho vai aprender a andar como? Com o seu próprio esforço, com as suas próprias pernas. Metanelomai. Metanoia é carregar no braço. É Deus que faz tudo. Você só tem que existir. Mas chega uma hora que Deus diz: caminha, cresce, amadurece, senão você vai ser uma eterna criança. Senão você vai ser um eterno indeciso, que não vai nem para frente nem para trás. É preciso crescer. E às vezes no crescimento nós fazemos isso. Nós dizemos para Deus: eu não quero. Senhor, eu não quero. Mas depois nós nos esforçamos para fazer a vontade de Deus e fazemos. Qual é o filho que mais te ajuda? É o que manda recado no WhatsApp? Ou é aquele que está lá no teu dia a dia, te ajudando? Qual é o que mais está próximo de ti? É o que manda beijo? Ou é aquele que está lá quando você precisa? E aqui nós chegamos no coração dessa parábola. Palavras não transformam nada. Palavras não transformam. Eu quero ser médico, certo? E aí? Já foi se inscrever? Já deixou de ir para a festa? Já está estudando 8 horas por dia? Não. Então palavras não bastam, meu filho. Ah, eu quero casar. Quero formar uma família. Mas de quinta a domingo eu vou só para diversão. Não dá, meu filho. Não dá. Nós não podemos estar em dois caminhos. Qual é a linhagem que você quer seguir? Aqui diz que o filho fez a vontade do pai. Depois o pai se dirige ao outro filho e diz a mesma coisa. Filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? Vem caminhar comigo. E o filho diz: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Ele usou uma máscara de obediência. É linda essa máscara. Eu vou, pai, sim, Senhor. Mas pelas costas ele não vai. Esse não fez a vontade de Deus, porque ficou apenas nas palavras. Terminando essa nossa reflexão, o Senhor Jesus pergunta para os anciãos: qual dos dois agradou a Deus? Aquele que foi e se arrependeu. Aqui é Jesus dizendo: vocês judeus estão usando máscara de obediência, mas no fundo do coração não fazem o que Deus pede. Enquanto os pagãos, os gentios, as prostitutas e os publicanos aqui representam os gentios, eles no começo eram rebeldes a Deus, mas depois foram. E a palavra final de Jesus é duríssima. Ele diz: pois as prostitutas e os publicanos vos precedem. Está errada a tradução. Não é preceder. Eles vão ocupar o lugar de vocês no reino. Eles vão ocupar o lugar de vocês.
Ai, padre, não entendi muita coisa não, está muito complicado. Se um pai e uma mãe tiverem 10 filhos e na velhice nenhum cuidar deles, e vier um estranho e cuidar do pai e da mãe, o pai e a mãe vão tratar esse que não era filho de que maneira? Como se fosse filho. E os outros? Vão ser amados também, mas não estavam presentes. Não foram cuidar do pai e da mãe. É preciso transformar nossas intenções em decisões. Vamos agora rezar um pouco. Baixe sua cabeça um instante. Vamos nos manter no silêncio e rezar ao Senhor. Primeira coisa que nós vamos rezar. Você que estava longe da igreja, você que foi batizado quando pequeno, fez a primeira comunhão e depois nunca mais voltou, está voltando agora. Você é o primeiro filho que disse para Deus: não quero, mas depois veio. O Senhor está dizendo para você: você agrada o meu coração. O não que você me deu não é mais lembrado, porque você está aqui. Você veio, você agiu. Precisamos agir, caminhar em direção a Deus, não só ficar pensando no Senhor. A segunda coisa que vamos refletir ainda nesse início. Muitas vezes nós queremos ganhar Deus na conversa, porque as pessoas não veem o nosso coração e nós achamos que Deus também não vê, mas Ele vê. Nós não podemos usar uma máscara de obediência, porque as máscaras podem grudar no nosso rosto e não sair mais. A máscara pode grudar na nossa pele e deformar a nossa fisionomia. Eu tenho que ser livre. Se hoje a minha vontade, se hoje o meu coração está ferido, ao ponto de dizer: Senhor, eu não consigo, diga para Ele isso. Senhor, eu não consigo. O Senhor está pedindo uma coisa que eu não consigo. Mesmo que depois você se arrependa e diga: o Senhor tinha razão. É preciso ir nessa direção. Cantemos o refrão. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Cante para Ele. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Só cante se for de verdade. Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Seguirei, eu seguirei. Senhor, onde fores, tua graça me basta, teu amor Me sustenta. tua graça me basta. meu Jesus, teu
amor me sustenta. nós vamos caminhar com Deus, mesmo que sejamos rebeldes com Ele, por uma razão simples, meus filhos. Só Jesus Cristo se joga no poço que nós caímos para nos salvar. Nas horas em que todos nos condenam, nas horas em que todos nos abandonam, só o Senhor permanece. Quem era que estava ali, no fundo do poço comigo e com você? Eras tu, Jesus. O Senhor pula na lama para nos salvar. O Senhor se joga no abismo que nós pulamos para nos salvar. Às vezes a gente passa 10 anos sem vir à igreja e na primeira missa que nós participamos, Deus já começa a derramar graça sobre nós. Vocês sabem, aquele pai, aquela mãe que guarda as feridas para si, e quando o filho chega em casa, mesmo que seja um filho difícil, está ali com um prato de comida para ele, está ali com a cama feita para ele. Esse é o amor de Deus por nós. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Te seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Canta com a alma, tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Teu amor Me sustenta. o teu amor. Terminando essa oração, quando o Senhor fala em obediência e em 2 filhos, o Senhor está falando de uma invenção que Ele teve no céu, chamada matrimônio e família. Nossas famílias podem estar num momento de desordem, e eu queria rezar sobre isso com vocês. Primeiro, sobre os pais, sobre as feridas que os pais carregam. Pai e mãe que deixaram tanta coisa para trás. Pai e mãe que deixaram de estudar, que deixaram os seus sonhos, porque precisavam sonhar os sonhos da família. Mulheres que deixaram sua carreira, seus projetos, para abraçar a maternidade por completo. Pessoas que enfrentaram tantas provações para que a família nascesse. Pessoas que deixam de comprar coisas para si porque precisam cuidar dos filhos e da casa. Pais que nós vemos no rosto que estão desgastados, que estão cansados, que estão desfigurados. E tudo que eles querem é que os filhos cresçam, que sejam felizes, que sejam realizados. E muitas vezes os filhos se afastam dos pais. Muitas vezes os filhos dizem palavras terríveis para os pais. Acontece. Filho que diz que não queria ter esse pai e essa mãe. Filho que diz que tem vergonha do pai e da mãe. Filho que diz que tudo que quer é ficar de maior para morar só, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. Há muitos pais feridos aqui. Há muitos pais feridos. Me vem muito ao coração
Pais que fazem tudo para não negar um pedido do filho. Pais que estão se endividando tanto para realizar os sonhos dos filhos. Filhos, vocês precisam honrar os seus pais. Honre o seu pai e a sua mãe. Nunca mais diga bobagem sobre eles, nunca mais tenha vergonha deles, nunca mais se afaste deles, porque o seu pai e a sua mãe são as únicas pessoas que morreriam por você. Com todo respeito, não vai ser a sua ficante, o seu ficante, que vai morrer por você, não. Não vão ser os seus amigos, que só se reúnem para rir e para brincar, que vão morrer por você, não. São eles. No fim do dia, a porta da casa que se abre é a deles. Por isso, pais, perdoem essas palavras dos seus filhos, não guardem mais. Também pais que estão precisando de ajuda dos filhos, da ajuda deles. Pais que estão sendo cuidados por outras pessoas que não pelos filhos. Pais e mães que estão há semanas sem ver os filhos que moram perto. Eu sei que está todo mundo atarefado, mas não deixe para ver só quando estiver no caixão. Não deixe. Porque vai ser muito dolorido. Faça o que você puder, o que você não puder. Agora para os filhos. Filhos, eu sei também que tem filhos feridos aqui. Filhos que não se sentem em casa, porque todos os dias escutam: eu que ponho comida na mesa, eu que pago suas contas. Porque já ouviram do pai e da mãe: ah, se você engravidar, nem pise mais aqui nessa casa. É hora de perdoar o pai e a mãe. Filhos que quando eram pequenos foram educados apanhando e até hoje são magoados e feridos. Filhos que não conseguem conversar com o pai e com a mãe. Filhos que quando tinham um problema não contavam porque não conseguiam. Não se sentiam próximos do pai e da mãe. Se aproxime. Você que agora já é adulto, jovem, você já entende mais a vida. Se reaproxime dos seus pais. Não seja como o filho mais velho, que diz eu vou e depois não faz nada. Também quero falar diretamente com aquelas pessoas que se acham o centro da casa, que tudo gira em torno de você, você acha isso, que se não fosse você nada acontecia. Deixa eu te dizer uma coisa, é o contrário. Você só faz o que você faz porque essas pessoas estão ao teu lado, te dando todo o suporte. Perceba isso. E eu queria que nós terminássemos essa oração por conta do tempo. Queria que você se reconciliasse com os seus filhos e com os seus pais. Que os filhos digam agora para os seus pais que estão aqui: Deus escolheu o melhor para mim. Se fosse para vir de novo à terra, eu queria vir na mesma família, com todas as feridas, mas eu queria vir na mesma família. Obrigado, Jesus, por essa família que o Senhor escolheu para mim. Obrigado por esse pai que o Senhor escolheu para mim. Obrigado por essa mãe que o Senhor escolheu para mim. Eu quero honrar o meu pai e a minha mãe. Eu quero que eles tenham orgulho santo de mim. E os pais, agora, para os filhos, peçam desculpas se alguma vez vocês se excederam. Se alguma vez você afastou seu filho que queria dizer alguma coisa,
É tão bonito esse momento. Você que veio sozinho hoje, não fique chateado não. Fique pensando que um dia também você vai viver essa mesma graça. Entre esposo e esposa também. Às vezes a esposa quer se aproximar do esposo e ele é fechado, é rígido. Não precisa ser assim. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou Cante para Jesus. Deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer hoje a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei. E todos juntos ficando em pé, louvando pela nossa família. Eu seguirei. Eu irei. Eu irei aonde fores, Senhor. Cante para Ele. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta. Canta com a alma livre. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Quem tem Deus tem tudo. Teu amor me sustenta. Como filho obediente, diga eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Deixe Deus tomar conta de você. Tua graça me basta. Como filho de Deus, cante para Ele. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Ela é suficiente para mim. Teu amor me sustenta. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Para eu ser feliz. Teu amor Me sustenta. Esta semana nós pedimos que comece aqui. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqueles que já comungaram, já voltando aos seus lugares para rezar, para acolher Jesus. Aqueles que não podem comungar ainda por algum impedimento canônico ou por alguma situação de confissão, façam sua comunhão espiritual. O Senhor recebe também. Vamos agora cantar com Santa Teresinha neste dia dedicado a ela. Nós vemos em Santa Teresinha a força de uma família santa. São Luís, Santa Zélia, seus pais, que ali na casa deles foram santificando o lar. O Senhor nos deu um grande presente,
através de Santa Teresinha. Primeiro, porque se trata de uma vida extraordinária. Jovem, de 24 anos, 9 destes 24 vividos dentro da clausura do Carmelo de Lisieux. E ali, ela nos ensina a sermos como mártires na alma, a ser mártir no amor. Quando uma coisa muito dura nos acontece, nós só temos duas decisões: recuar ou seguir em frente. E para seguir em frente, nós precisamos ofertar aquele golpe que levamos, a dor daquele sentimento. Vamos cantar a ela o holocausto de amor. Com ela, aliás, são palavras dela. E que cada mãe que está aqui tenha a graça de gerar, aquelas que têm essa vocação, tenham a graça de gerar filhos para o céu. Que você gere santos para o mundo, para a igreja. Não sejamos nós a abortar uma geração de santos que Deus quer derramar para a igreja. Que seu ventre, que sua alma de mulher, de mãe, seja capaz de receber santos, de formar santos, aquelas mulheres que desejam tanto gerar uma vida. Peço a Jesus, pela intercessão de São Padre Pio, que vocês gerem sacerdotes, freiras, pessoas de igreja, de Deus. O mundo está precisando tanto. Os pais, os homens, você precisa sustentar a sua mulher, não no sentido de coisas, mas você precisa ser o suporte da sua mulher. Ela precisa confiar em você. Ela precisa saber que você vai estar ali com ela. Santa Teresinha entra no Carmelo e ali ela vai consumindo sua vida, porque sabe que vai receber de novo no céu. E uma frase muito linda que toca sempre o meu coração, quando ela diz: não vou ficar ociosa no céu, passarei a eternidade olhando para a terra, para ver quem precisa da minha ajuda. Nós precisamos, Santa Teresinha. Derrama rosas sobre este lugar, perfume de rosas aqui. Oh meu Deus, desejo ser santa, mas sei bem que não sou capaz.